primeiro ano da nova gestão da Assembleia Legislativa está chegando ao fim e para fazer um balanço sobre esses 12 meses de trabalho, está aqui ao meu lado o presidente da Casa, deputado Marcelo Santos. Presidente, para começar, 12 meses de trabalho, muitos projetos aprovados, faz uma avaliação desse período para a gente. Dudu, resultado mais do que positivo. Surpreendeu a todos por conta do nosso planejamento estratégico que nós iniciamos e das metas que nós traçamos em alcançar no exercício desse ano legislativo 2023. Com foco, planejamento, gestão moderna, nós conseguimos conquistar a eficiência na Assembleia, tanto na produção legislativa, nos resultados internos e o mais interessante, na transparência, que é o principal foco da nossa gestão aqui nessa casa. Vamos falar da aproximação da Assembleia com os municípios. Na entrevista dos 100 dias, você disse que são 78 municípios, cada um com suas características, é preciso dar atenção para cada um. A gente tem a relação da Assembleia com a Munis, outros projetos relacionados a esse trabalho com os municípios. Fala um pouco sobre isso. Bom, o objetivo da gestão da casa, além de prestar um bom serviço, qualificar ainda mais os servidores para que eles possam produzir mais e melhor, o planejamento estratégico é para traçar o caminho que a Assembleia vai seguir e dentre as linhas de raciocínio dentro do planejamento estratégico tem a aproximação com a sociedade e os representantes dela. Como você mesmo disse, nós estreitamos a relação com a Munis, que é quem lidera na associação dos municípios, os prefeitos. Também com as CANVs, que é quem lidera as câmaras municipais. São duas associações muito importantes que nós falamos com o Executivo Municipal, ou seja, prefeituras, e com o Legislativo Municipal, ou seja, as câmaras. E essa aproximação é justamente para que nós possamos ter uma sintonia fina de quem lidera a cidade no Legislativo e no Executivo, para que nós possamos imprimir aqui ações importantes que vão ao encontro dos interesses da sociedade de cada cidade. Como você disse também, cada cidade tem sua peculiaridade, cada cidade tem um problema e uma solução diferente da outra. E tendo essa informação, nós conseguimos fazer um trabalho muito melhor, com a produção melhor e com resultado ainda melhor. Então essa relação com a Munis nos trouxe muitas informações e a partir daí nós conseguimos aproximar muito mais dos municípios. É claro que não é só a Munis e não é só a Associação das Câmaras Municipais. O cidadão, as associações comunitárias, as associações de pequenos produtores, as associações dos grandes produtores nas mais diversas áreas. Toda essa aproximação nós temos feito para que nós possamos ter aqui no plenário da Assembleia os grandes debates e nas comissões permanentes, principalmente, uma produção legislativa que vá ao encontro, para que nós não façamos aqui, no intuito de ajudar, uma produção legislativa. Quando eu falo produção legislativa, para que você possa entender, são leis. A casa que produz leis, mas leis que de fato beneficiam o conjunto da sociedade. Então essa aproximação foi muito legal. O senhor falou de aproximação, tem um projeto muito importante, Arranjos Produtivos, dialogando com vários produtores rurais. Fala um pouco da importância desse projeto. Esse arranjo produtivo é uma ideia nossa aqui na Assembleia, nós potencializamos ele. Na verdade, o recurso é do governo do Estado, eu quero aqui agradecer o governo do Estado, na figura do governador, sensível, nos deu a oportunidade de garantir o recurso para que a Assembleia pudesse estar ao lado do pequeno agricultor, da agricultura familiar, do homem e da mulher do campo. E qual é o nosso papel? Com a parceria que nós temos com a ADERES, com o SEBRAE, com o SENAR, com o INCAPé e com o governo do Estado, naturalmente, que é quem abarca tudo isso, nós conseguimos desenvolver um projeto que a gente qualifica os nossos técnicos para que eles possam levar instruções para o homem e para a mulher do campo. Não apenas levar uma muda de um pé de café, uma muda de tangerina, de cacau, de pimenta. Nós, ao invés de levarmos isso para eles, um equipamento às vezes, nós estamos primeiro discutindo com eles o que eles têm lá na pequena propriedade dele. Por exemplo, a monocultura do café. E aí ele pode diversificar a agricultura, porque além de ter a receita da monocultura do café na colheita, ele também vai poder ter uma receita adicional e, ao mesmo tempo, girar a sua receita durante o ano inteiro, ampliando a sua receita e melhorando a qualidade de vida da sua família, fazendo com que o seu filho possa ter a garantia de um estudo decente e permanecer ali, auxiliando ele ainda mais. Eu conheço pequenos produtores rurais que, com a diversificação da agricultura, ele patrocinou a faculdade do filho dele, que hoje é engenheiro agrônomo e que administra a pequena propriedade deles, mas com uma receita muito legal,
porque teve a técnica que levou conhecimento para eles. Então, o arranjo produtivo é um grande instrumento que nós temos em mãos, que já discutimos com mais de 20 mil pequenos agricultores, mulheres e homens, levando conhecimento. Então, primeiro a gente discute qual é o tipo de cultura que ele tem na pequena propriedade dele. O que ele quer diversificar? Qual é a ideia dele? Qual é a região que ele tem essa pequena propriedade? Porque você tem o norte, noroeste, você tem o sul, extremo sul, Caparaó, regiões mais frias, regiões mais áridas, clima mais seco, mais baixo, clima que tem em lugares com altitude muito elevada. Então nós identificamos tudo isso, auxiliamos ele e depois fazemos uma visita com os nossos técnicos nessas áreas, na propriedade dele. Após isso é a hora de fazer chegar as mudas daquilo que ele definiu juntamente com os nossos técnicos. Chegou as mudas, não acaba o projeto por aí. É aí que entram os nossos técnicos fazendo a visitação tanto do plantio e o acompanhamento, enriquecimento do solo. Às vezes o solo é um solo pobre e precisa ser enriquecido. O técnico vai estar ali para auxiliar. E no final de tudo, por exemplo, a gente estimula, auxiliando eles a criarem, por exemplo, uma cooperativa, produzindo mais e fazendo chegar o alimento que ele produziu nas nossas prateleiras, dos nossos supermercados, dos mercados, na escola, enfim, com organização e com planejamento e com apoiamento da Assembleia. Então eu fico muito feliz em liderar esse projeto, que é quem coordena é a Secretaria da Casa dos Municípios, e tem tido um resultado muito bacana. E olha que nós começamos apenas com 23 cidades das 78. Nosso objetivo é ampliar, mas esse foi um projeto piloto que deu super certo e a partir do ano de 24 nós estaremos ampliando para chegar a pelo menos 50 cidades. Legal. Presidente, agora falar sobre infraestrutura. É sempre bom destacar, né, que a Assembleia tem um papel muito importante na aprovação de projetos relacionados a obras que trazem impacto para toda a sociedade. Por exemplo, Ciclovia da Vida, a reforma da rodovia das Paneleiras, a obra ali do viaduto, aeroporto de Linhares. Fala um pouco sobre isso, infraestrutura, obras, o que isso traz de bom para os capixabas? Bom, primeiro é importante registrar que a Assembleia é protagonista em tudo que acontece no Espírito Santo. Nós acabamos de votar o orçamento estadual, que chega à casa dos 25 bilhões de reais. E somos nós que aprovamos, por exemplo, nessa peça orçamentária, que tem a previsão de investimento em todas as áreas, de infraestrutura, transporte, educação, saúde, segurança e por aí vai. Mas também garantimos nessa peça orçamentária os investimentos necessários para os demais poderes constituídos. Eu estou falando de judiciário, estou falando de Ministério Público, eu estou falando de Tribunal de Contas e da própria Assembleia. Então, na verdade, a Assembleia, primeiro, tem um papel importante, que é o de autorizar o governo, garantindo a ele os recursos para que ele possa fazer os investimentos como que você citou. Né? Nós temos aí a Avenida das Paneleiras. Antes era uma rodovia federal e aí entra o papel da Assembleia. Nós aqui estadualizamos uma rodovia federal, tiramos o ativo do governo federal, incluímos esse ativo na malha rodoviária estadual e a partir daí o Estado teve a autorização de investir. Tendo a autorização de investir, ele precisava de ter dinheiro. Nós autorizamos ele a investir o dinheiro quando a gente vota o orçamento estadual. E lá está a rodovia das Paneleiras. E muitas outras rodovias. Nós temos aí a rodovia que liga Muniz Freire, lá no sul do Espírito Santo, à cidade de Castelo. Uma rodovia que durante muitos anos, estou falando de mais de 25 anos, sonhada por aquela população, que não tinha o direito de se comunicarem por uma estrada. Então nós autorizamos o investimento e mais do que isso, a Assembleia trabalhou através de uma mudança na legislação, que era chamada Lei da Vantajosidade, em um parágrafo dela, impedia que a segunda colocada, caso a desistência da primeira colocada na empresa que ia executar a obra, pudesse assumir e dando condição de executar de fato a obra. Nós alteramos essa legislação e as obras de fato saíram do papel. E essa foi uma das obras alcançadas pela legislação que a Assembleia mudou. Eu estou falando isso porque você percebe que a Assembleia está na vida de todos os capixabas. Eu sempre costumo dizer aqui que não tem um prego com dinheiro público estadual colocado em qualquer lugar no Espírito Santo que não teve aqui a autorização da Assembleia. Ou seja, a Assembleia participa do desenvolvimento do Espírito Santo em todas as áreas, seja no econômico, seguido sempre do social. E depois que essa obra acontece, ou enquanto ela acontece, a Assembleia também está lá fiscalizando com suas comissões. Com certeza, é papel da Assembleia fiscalizar
não só a obra de infraestrutura, pavimentação, drenagem, construção de pontes, edificações verticais e horizontais. A Assembleia fiscaliza todas as ações do governo do Estado. A Assembleia não imprime política pública, ela fiscaliza as políticas públicas que são realizadas pelo Estado. A Assembleia não asfalta, não constrói o Hospital Geral de Cariacica, é ela que coloca, que garante o recurso para que o hospital seja construído, mas também é ela que fiscaliza. E ela paralisa uma obra. Se uma obra não estiver dentro dos princípios legais, a Assembleia tem como controle, ela é um órgão também de controle externo, ela pode solicitar a paralisação e pode, na verdade, fazendo isso, defender os interesses do cidadão. Porque o dinheiro que é executado de uma obra não é dinheiro do Marcelo, que é presidente da Assembleia, nem dinheiro do governador Renato Casagrande, é dinheiro do cidadão, contribuinte. E nós temos que saber administrar muito bem esse recurso. Graças a Deus, os recursos administrados no Espírito Santo são bem geridos e as obras são feitas com qualidade. É claro que nem tudo sai 100% como a gente planejou. Algumas empresas começam a fazer uma obra, executam de forma equivocada e elas são alcançadas pelos órgãos de controle, fiscalização da Assembleia, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, e aí você vê uma empresa que começou a fazer uma obra e fez uma obra mal feita, ela é retirada do processo, paralisa-se a obra e ela também é punida, inclusive, ao devolver ao erário o que ela não fez de correto e impedida, inclusive, de participar de processo licitatório. Ou seja, a Assembleia participa efetivamente no desenvolvimento do Espírito Santo e diretamente na vida dos capixabas. Presidente, o senhor falou de defender o direito do cidadão. Onde entra aí o bom diálogo com os outros poderes, também as viagens internacionais, as viagens a Brasília para conversar com a bancada federal? Qual a importância também de estreitar esses laços? Bom, eu sempre costumo dizer que a gente pratica aqui nessa gestão diplomacia ativa, né? Que é você dialogar não só com as forças dentro do Espírito Santo. A Assembleia ela tem um papel também de dialogar. Nós recebemos aqui diversos cônsuls gerais de diversos países, dos Estados Unidos, recebemos aqui de outros países, como da Itália, recebemos aqui de tantos outros países, mas também viajamos para nos encontrar com eles, mostrando que nós temos aqui uma potencialidade danada e eles também. E essa troca de informação potencializa uma possível relação comercial, não só comercial, cultural, estratégica para o Espírito Santo. Por quê? Porque nós somos um estado pequeno, a gente produz e não consome. A maior expertise aqui no Espírito Santo é na área de comércio internacional, na prestação de serviço. Então nós temos uma capacidade que é diferenciada dos demais estados da federação, né? Nós temos aí, como eu disse aqui no começo, a monocultura do café. Nós produzimos um café em grande escala e café de qualidade, que já ganharam prêmios enormes. Produzimos café, que ganhou prêmios lá na França. O nosso cacau é um cacau destacado no mundo, como também produzimos em grande escala ovos, né, frango e muitos outros produtos. Como é que nós podemos ficar aqui parados, meramente olhando as empresas se movimentar? Nós também precisamos colaborar um bocado para que toda essa riqueza que a gente produz possa chegar a lugares que ainda não chegaram, ou chegaram de forma muito limitada, potencializando para que nós possamos fazer um volume maior ainda de exportação. E, naturalmente, também de importação, quando você faz uma relação com esses países. Mas, voltando aqui ao que você disse no começo, com relação a esse diálogo com os poderes constituídos, é isso que mantém nesse ambiente muito saudável aqui o Espírito Santo, gerando uma segurança muito bacana para quem está aqui e para quem de fora quer chegar aqui no Espírito Santo. Você pode olhar ao nosso redor, alguns estados, eu não estou falando aqui de subserviência, eu estou falando que a Constituição Estadual e a Federal, ela diz que nós temos que ter a independência. Cada poder aqui é independente. Quando fala de poder, eu falo de legislativo, executivo e judiciário. Somos 3 poderes. E esses poderes têm que ser harmônicos, porém independentes. Então nós temos a nossa independência. Isso aqui é um poder legislativo. A gente não fica aqui fazendo aquilo que os outros poderes querem. Não, nós fazemos aquilo que é previsto na Constituição. Da mesma forma o judiciário, da mesma forma o executivo. Mas nós temos que ter harmonia. Porque é uma harmonia que faz com que nós possamos estar dialogando sempre para não tirar o Espírito Santo do rumo do desenvolvimento que ele está hoje. Estados vizinhos têm brigas enormes por vaidade
da chefia dos poderes e que não produz resultado algum para a sociedade. Né? Às vezes você vê o chefe do executivo que não tem diálogo com o judiciário, o chefe do legislativo que não tem diálogo com o chefe do executivo estadual, e aí essa briga política partidária não produz resultado nenhum para a população. Aqui no Espírito Santo, eu, por exemplo, sou deputado, o meu partido é centro-direita. E eu dialogo com todas as forças. Esse é o meu papel. Eu não posso me limitar aqui a dialogar só com quem é centro-direita, ou direita apenas. Isso não se pode ter. Esses dias eu encontrei com uma senhora que ela perguntou assim, você é o presidente da Assembleia, estou gostando do seu trabalho. Você é esquerda ou você é direita? Isso não é baliza para que eu seja presidente da Assembleia. São as ações que a gente desenvolve e o compromisso que eu tenho que ter com o povo do Espírito Santo. Então, por ser centro-direita, não é aqui o principal motivo do resultado positivo que nós estamos colhendo no final desse ano legislativo 2023. É fruto, como eu disse, de uma gestão compartilhada, com a participação efetiva dos servidores de carreira da Assembleia, que compõem 50% dos cargos de direção aqui da Casa, que imprime um resultado muito bacana para os servidores, ou seja, resultado interno e resultado externo, que é o que eu mais prezo. Então, essa harmonia dos poderes, a independência, produz todo esse resultado bacana que todos nós assistimos aqui no Espírito Santo. O senhor tocou aí no assunto de harmonia entre os poderes, falou também sobre os trabalhos aqui dentro da casa. São 30 deputados, como o senhor disse também, vários com opiniões, com posições políticas diferentes. Qual a principal dificuldade de fazer essa articulação, de aparar arestas em momentos decisivos de votar projetos? Fala um pouco sobre esse trabalho. Bom, eu não vejo dificuldade alguma. Quando se tem diálogo e respeito, você consegue ter resultados que talvez nunca foram alcançados. Mas precisa ter primeiro diálogo. E o respeito, eu acho que é a grande baliza. Né? Aqui nós temos uma casa que tem ideologias totalmente diferentes, né, de esquerda, de direita, de centro. Nós temos aqui a oposição ao governo, nós temos aqui deputados independentes e temos a base do governo. E eu preciso registrar isso e agradecer aos meus colegas deputados, todos eles, indistintamente, todos eles têm um papel importantíssimo aqui na Assembleia. E todos eles representam uma fatia enorme da população do Espírito Santo, representam os seus iguais. Aqueles que entenderam que o Marcelo Santos representa, eu tenho que representá-los de fato. E não represento só aqueles que eu acredito que votaram comigo. Eu tenho que representar os quase 4 milhões de habitantes do Espírito Santo. Então eu não sou um deputado seletivo. Eu tenho que trabalhar em prol de todos. E esse é o discurso que eu uso aqui todo dia com os meus colegas deputados. Não vou trabalhar porque eu só trabalho com pessoas que são de direita. Só trabalho com pessoas que são de esquerda. Só trabalho com pessoas que são de centro. Essa divisão, o parlamentar seletivo, é um equívoco muito grande. E aqui na casa, graças a Deus, nós não temos isso. Temos as bandeiras que cada um defende, né, os temas que são pautados. Volta e meia, apimenta um pouquinho aqui a discussão, mas isso acontece em qualquer lugar. Acontece dentro de casa, acontece no futebol, acontece na igreja, acontece na academia, não vai acontecer aqui na Assembleia. Então, na verdade, eu não vejo qualquer dificuldade de fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje. A Assembleia, que tem uma composição danada como essa, a mais extremista de todos os tempos, e a Assembleia que mais entregou de todos os tempos, fruto desse diálogo e do respeito. Eu costumo dizer também que eu posso não concordar com a sua opinião, mas eu tenho que respeitar ela. E dessa forma, também o meu colega tem que se comportar com a opinião que ele não concorda, porém respeitando. E aí, o plenário é que vai decidir qual é a proposta e qual é o caminho que nós vamos seguir, porque ele é soberano. E respeitando o resultado da decisão soberana do plenário, é que nós conseguimos entregar um bocado de coisa à população do Espírito Santo. O senhor falou sobre eficiência, exaltou também os servidores da casa. Esse ano, a Assembleia conquistou um prêmio importante, que é o Selo Ouro de Transparência. Explica para quem está assistindo o que é isso e a importância desse selo. Bom, primeiro, como você mesmo disse, né, eu valorizo os servidores da casa, seja ele comissionado, seja ele prestador de serviço, que não é um corpo da Assembleia, ele é externo, e também o servidor de carreira. O concursado, eles me ajudaram a alcançar esse Selo Ouro de Transparência. É o poder mais transparente do Espírito Santo na avaliação dos membros dos tribunais de contas do Brasil, quem é o que faz o controle externo da Assembleia, do Judiciário e do Executivo.
mas também conquistamos o segundo lugar em transparência no Brasil, empatados tecnicamente com a Assembleia Distrital do Distrito Federal, pelo um órgão internacional. Quer dizer, esse resultado que eu tenho a oportunidade de liderar a Assembleia hoje, não foi meramente um trabalho que Marcelo isoladamente fez. A participação dos meus colegas deputados, todos eles colaboraram, mas destaco aqui principalmente os servidores efetivos. Eles coordenaram comigo, fizemos um programa muito bacana e nós conquistamos esse resultado porque, de fato, a Assembleia é transparente. Não há nada aqui que você vai procurar no nosso site como uma agulha no palheiro. Está tudo lá. E como é que eu acho? Nós criamos todas as ferramentas para que o cidadão, na busca, possa encontrar aquilo que ele está procurando, mostrando que os nossos atos, aqui internos, administrativos, que o nosso voto, que os projetos que tramitam, que as ações que a gente publica, elas estão lá à disposição da sociedade, porque esse é o papel do político. Nós temos que fazer e temos que mostrar. O resultado nós estamos colhendo agora. Selo transparência, o poder mais transparente dentro do Espírito Santo e o segundo mais transparente do Brasil, empatado tecnicamente com o Distrito Federal. O senhor falou aí de servidores concursados. Acredito que muitos concurseiros vão estar assistindo essa entrevista, porque esse ano a Assembleia anunciou também que vai ter um concurso público. Fala um pouco mais sobre isso, que tem tanta gente esperando. O que eu posso dizer para os concurseiros é: se preparem. É um concurso que nós iremos realizar depois de 10 anos, muito importante para a Assembleia. Esse é o concurso que nós queremos aqui qualificar ainda mais a prestação de serviço das comissões permanentes. Eu estou falando de comissão de segurança, eu estou falando de comissão de agricultura, eu estou falando de comissão de finanças, eu estou falando de comissão de segurança, eu estou falando de comissão de infraestrutura, estou falando de todas as comissões. São 18 comissões permanentes aqui na casa. Nós precisamos qualificar o nosso debate, tendo profissionais qualificados que nos darão o suporte necessário. E aí eu vou dar um outro exemplo, a reforma tributária. Nós precisamos ter pessoas qualificadas para que nos dê a informação necessária. Por exemplo, eu não sou economista, a minha formação é direito e administração. Mas se eu tivesse na Comissão de Finanças, tendo o apoio de um especialista nessa área, ele poderia balizar naturalmente a minha manifestação, o meu parecer e qualquer entrevista que eu fosse dar sobre opinião com relação à reforma tributária. O que ela traz de benefício, o que ela prejudica o Espírito Santo. Então, esse concurso é um concurso muito importante para a prestação de serviço da Assembleia para o conjunto da sociedade. Vamos qualificar mais os nossos pareceres, o trabalho da Assembleia e dar subsídio para os nossos parlamentares que lideram essas comissões a prestarem um serviço melhor, dando melhor informação, com mais esclarecimento para a população. E através do seu voto. Quando ele tem informação, ele vota melhor. Então, é esse o trabalho que nós vamos fazer na realização desse concurso. E aí eu posso dizer para você, no primeiro semestre de 2024, eu já quero estar nomeando os concursados, os que fizerem um concurso aprovados. Inicialmente, nós temos uma expectativa de 27 vagas para concurso, podendo chegar a 35. Então, se prepare, estudem, que eu quero te dar posse aqui, você que vai passar no concurso. Presidente, caminhando para o final, nossa entrevista, o senhor falou bem lá no começo sobre a aprovação do orçamento do governo do Estado para o ano que vem, quase 25 bilhões de reais. Fala um pouco mais sobre a importância desse orçamento e planos para 2024. Bom, eu vou falar de dois assuntos que são importantes registrar aqui. O do orçamento, que você me perguntou, mas eu preciso falar de uma outra lei que nós tivemos que autorizar o governo a fazer para mostrar o papel e o destaque que tem a Assembleia em todas as ações. O governo decidiu romper não, né? Ele não decidiu não renovar o contrato com a Rodossol, sim, que é quem administra o pedágio da Terceira Ponte e a praça de pedágio lá em Guarapari, na Rodossol. E ao não renovar, porque terminou o contrato, o governo pensou em gerir, contratando uma empresa por um breve espaço de tempo e, naturalmente, continuaria prestando o serviço e cobrando o pedágio. E ele depois refletiu, decidindo que, se ele fosse fazer uma licitação logo após, o valor do pedágio estabelecido hoje aumentaria, porque depois do Covid tudo aumentou, e eu não estou falando inglês para brasileiro, eu estou falando o linguajar real. O ferro subiu, o combustível subiu, tudo subiu depois do Covid. Naturalmente, o sistema tarifário
não é diferente. Então, o governo decidiu, por conta da organização que nós temos hoje, administrativa e financeira, de financiar isso, dando ao capixaba a condição de não pagar esse pedágio. Mas, para tanto, ele precisa que a Assembleia autorize ele a fazer isso. E a matéria chegou aqui e nós votamos por unanimidade, autorizando o governo a você não pagar mais o pedágio, tanto na Terceira Ponte quanto na Praça do Pedágio, lá em Guarapari. Então, esse é o papel da Assembleia, porque nós temos capacidade. Podíamos nós, entendendo que talvez isso geraria um rombo enorme nos cofres do Estado e nós não autorizaríamos. E aí o Estado teria que continuar cobrando o pedágio. Mas entendendo e conhecendo as finanças públicas do nosso Estado, nós sabemos que nós temos caixa para poder honrar o pagamento, continuar prestando um bom serviço de manutenção das vias, de atendimento ao cidadão que o carro quebrou, de um buraco, enfim, prestação de serviço e a manutenção desse trecho. Então, esse é o papel da Assembleia. E o papel da votação, que é o projeto mais importante que tramita cada ano na Assembleia, é o orçamento do Estado. Como você disse também, quase 25 bilhões de reais. E imagine você que quando eu cheguei na Assembleia, o orçamento não passava dos 4,7 bilhões de reais. 4 bilhões e 700 que tinha o orçamento do Estado quando eu cheguei na Assembleia, no meu primeiro mandato, e apenas 90 milhões era a capacidade de investimento para todos os municípios, para tudo que o Estado quisesse fazer. Hoje nós votamos um orçamento de quase 25 bi e só na infraestrutura, para o ano de 2024, estão previstos 3 bilhões e meio de reais. E eu fico muito feliz em saber que eu fiz parte dessa nova página do Espírito Santo. Antes quebrado, falido, servidor com salário atrasado, policial empurrando viatura porque o Estado não tinha grana para comprar gasolina, profissional de educação em greve há 6 meses e até pedido de intervenção federal. Eu cheguei nesse momento e ajudei, como vários outros atores, a várias mãos, escrever uma nova página do Espírito Santo, que é essa. Fizemos muito? Fizemos, mas tem muito a ser feito. E aí é uma luta diária. E a reflexão que eu faço com você, que às vezes fala, poxa vida, tem tanto dinheiro e falta um bocado. Nós temos responsabilidade com o dinheiro público. Nós não podemos pegar ali e sair gastando tudo. Nós temos que ter uma reserva. Olha o Covid que aconteceu. Nós somos um dos poucos estados da federação que teve capacidade de enfrentar o Covid, contratar médico, sem fazer nenhuma besteira, como outros estados fizeram. Tivemos que ajudar outros estados que não tinham capacidade financeira de contratar médico. As pessoas estavam morrendo no Amazonas. Ou seja, essa responsabilidade nós temos. Mas o mais interessante disso tudo é que a reflexão que eu peço para que as pessoas façam. Você tem sua casa. Aí você tem lá a sua esposa que trabalha, você que trabalha e os seus filhos estudam. E naturalmente, dentro da sua casa, tem alguma coisa que você gostaria de fazer. Aliás, várias coisas que você gostaria de fazer. Mas você sabe que você não consegue fazer tudo. Você tem um orçamento limitado. Ele vai até aqui. E você não pode se endividar. Então, é como a sua casa. O orçamento do Estado, o governo do Estado, é como se fosse a sua casa. Você tem um problema na geladeira, no fogão, na porta, na janela, no telhado, na calçada, uma piscina que você queria fazer pequenininha para os seus filhos, ou qualquer outro investimento. Você não vai fazer todo, você vai fazer ele planejando. O Estado faz planejamento a cada ano para executar obras e vai continuar fazendo, como eu disse, para o próximo ano, só na infraestrutura, 3 bilhões e meio de reais. Então, assim, a minha felicidade é saber que lá atrás, quando eu cheguei no Estado, a gente não tinha capacidade alguma de investimento. E hoje nós temos. E eu fiz parte dessa história, mudando a realidade dela para melhorar ainda mais a vida dos capixabas e podem ter certeza que o meu compromisso enquanto presidente da Assembleia, ao lado dos meus pares, meus colegas deputados, mulheres e homens, que me ajudam a fazer as entregas que nós fizemos, como essa do orçamento, podem ter certeza que é melhorar a vida dos capixabas, é trabalhar em prol de todas as áreas, mas destacando aqui, melhorar principalmente, fazer chegar investimentos principalmente para as pessoas que mais precisam, aquelas humildes, essas pessoas que são o nosso foco principal. E aí, esse é o nosso compromisso. Presidente, então agora, para encerrar, sua mensagem a mais de 4 milhões de capixabas, uma mensagem de final de ano. Bom, primeiro dizer que agradecer a oportunidade de estar aqui liderando a Assembleia,
desejar a vocês um bom Natal, um Natal em família, que o espírito natalino possa fazer com que você, de alguma forma distanciado da sua família, do seu filho, de um parente distante, de um amigo, possa ali estar integrando novamente. Porque o amor, ele é fundamental nas nossas vidas, ele é fundamental no trabalho, ele é fundamental em qualquer lugar. Amor e respeito. E o Natal simboliza muito isso. E no ano de 2024, quero desejar a vocês um feliz ano novo, que tudo aquilo que você não alcançou no 23 possa realizar em 24, sabendo você que os desafios são para serem enfrentados. Não desanime, não baixe a cabeça. A vida é uma avenida muito longa e você tem que percorrer assim como eu, enfrentando desafios, mas lembrando sempre, com Deus no coração e com respeito ao seu próximo. Certo, presidente. Muito obrigado. Eu agradeço. Então, Feliz Natal para todo mundo, Feliz Ano Novo. TV Alice, mais perto de você.